Olá, muito boa noite. Estamos no ar. Hoje é sexta-feira, dia de live JR. Deixa eu ver que horas são agora. 6 horas e 10 minutos em ponto. Estamos ao vivo pela Record News, no portal r7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record. Eu dou as boas-vindas a você que nos assiste pela TV e também aos internautas que acompanham a live pela internet. Como vocês já sabem, toda sexta-feira a gente traz aqui um entrevistado para falar sobre assuntos que podem influenciar diretamente na sua vida. E como vocês estão vendo, eu não estou sozinho, né? Para entrevistar o presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, eu conto com a participação, com a companhia dos meus colegas, o apresentador oficial do Jornal da Record, Celso Freitas, ainda de home office, né, Celso? Já de volta na bancada do Jornal da Record. E também eu conto com a companhia da minha colega, a repórter do JR no Rio Grande do Sul, falando ao vivo direto de Porto Alegre, Paloma Poeta. Sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês. Antes de mais nada, eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje, o presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles. Carlos, que é engenheiro agrônomo, foi deputado federal por 6 mandatos consecutivos. Lá na Câmara dos Deputados, presidiu a comissão da microempresa, a comissão especial da microempresa. Inclusive, foi ele que aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Foi ministro dos Esportes e do Turismo no governo FHC e também secretário de Transportes em Minas Gerais. É natural de Minas Gerais, né, presidente? Muito obrigado pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos Leandro, Carlos Celso e Paloma. Alegria de estar com vocês aqui para falar das nossas micro e pequenas empresas. Hoje é uma live plural, né, presidente? O senhor mineiro, eu sou carioca, o Celso catarinense, a Paloma gaúcha. Vamos falar para o Brasil inteiro. Bom, a gente vai discutir hoje a situação das micro e pequenas empresas na pandemia da Covid-19, né? E você, internauta, se tiver alguma pergunta, é só colocar a hashtag LiveJR na sua publicação. As nossas equipes já estão monitorando e, dentro do possível, eu vou repassar a sua pergunta ao presidente do Sebrae. Para começar, presidente, eu vou perguntar o que todo mundo quer saber. Qual é o tamanho do estrago? Qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 nas micro e pequenas empresas? Boa noite para você. Boa noite. Olha, o primeiro impacto foi muito forte. Em março, abril, nas primeiras pesquisas, 35% das micro e pequenas empresas pararam, suspenderam o seu funcionamento ou fecharam. Hoje, esse número está em torno de 5%, de 3% a 5%, ou seja, menor e melhor do que esperávamos. O governo acudiu com alguns programas e bons programas, seja esse dos R$600, que atinge aí 60, 70 milhões de brasileiros, e depois a luta nossa no atendimento à micro e pequena empresa, que o Sebrae fez um apoio e deu uma sustentação à micro e pequena empresa muito importante nesses 6 meses e continuará dando. Hoje, 76% da micro e pequena empresa já entra em normalidade. Tem uma informação aqui, antes de passar a palavra para o Celso, que antes da pandemia existiam 6 milhões e meio de estabelecimentos, mais ou menos 6 milhões e meio no Brasil, e desse total, 99% eram de micro e pequenas empresas. E essas MPEs respondiam por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado. Qual é a situação hoje, presidente? Então, é muito importante a gente tentar, e a todos que nos ouvem, 99% que existe no Brasil e na maioria do mundo são micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas, de um modo geral, e também no Brasil, empregam mais de 50% das carteiras assinadas. E, nesse caso do Brasil, nós representamos 27% do PIB brasileiro. Ou seja, micro e pequena empresa é quase tudo, né? Você vai do setor alimentício, de cabeleireiro, de vestuário, de moda, em todos, logística, transporte, todo mundo está incluído como micro e pequeno empresário. O Uber está com MEI, microempreendedor individual, e você colocou bem. Nós perdemos, na pandemia, 500 mil empresas, mas muito fortemente, e foi assim, e a pandemia também vai forçar aquele que ficou desempregado a abrir uma nova atividade.
E vai ser na micro e pequena empresa, que já temos hoje perto de 600 mil empresas abertas depois da pandemia, e temos aproximadamente 600 mil também microempreendedores individuais. Ou seja, aquele que perdeu o seu emprego vai procurar outro tipo de trabalho. E nessa hora a micro e pequena empresa, como a gente diz no interior, acode bem os desamparados. E nesse aspecto o Sebrae vem dando apoio de como empreender, como ter sucesso no empreendimento, oferecendo cursos online, oferecendo, enfim, todo o apoio ao micro e pequeno empresário. Celso. Boa noite, presidente Carlos Melles. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paloma. Presidente, a Câmara dos Deputados votou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, né? Que se encerraria agora, editada em 2011, se encerraria agora no final do ano, prorrogando para 2021. Porém, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Como é que o senhor está acompanhando esses desdobramentos, uma vez que isso aí provoca um grande impacto nos pequenos e micros empresários do país? Pois é. Nós temos agora, inclusive está vindo à tona na reforma tributária, algumas coisas, Celso, que nesses 20 anos, a lei geral tem 15 anos, o microempreendedor individual, que é outro sucesso, que é o emprego do futuro, tem 10 anos, e nós estamos fazendo uma apuração. Houve realmente um aparente excesso de desoneração de folhas de 2015 para cá. Nesse sentido, ele tem diminuído, mas ao inverso dessa desoneração não ter aplicado mais empregos, e mais, porque ela foi desonerada para que as grandes empresas empregassem mais. No entanto, o grande sucesso desse período todo tem sido a micro e pequena empresa. Hoje, a arrecadação da micro e pequena empresa é maior do que o lucro presumido e maior do que o imposto de renda retido da pessoa jurídica. Ou seja, na reforma agora tributária, provavelmente vai se encontrar um equilíbrio e uma discussão melhor nesse ambiente, inclusive de pensamento de desoneração da folha, que é o que foi feito em termos de privilégios para um setor industrial que empregava ou emprega muito. Nesse sentido, a relação tributária com a micro e pequena empresa é quase que perfeita. Nisso, o Brasil deu uma aula. O Congresso fez muito bem feito. A legislação que rege a micro e pequena empresa, ela tem uma questão tributária absolutamente adequada, blindamos a Previdência e agora a flexibilização trabalhista também os ajuda. Mas o microempreendedor individual deverá ser um emprego que vai ser, vamos dizer assim, é mais trabalho do que emprego. Essa vai ser a tônica nova. Você vai ter menos empregados e mais trabalhadores. E, por isso, esse nivelamento de desoneração com empregabilidade vai ter que ser bem calibrado. O senhor é a favor ou contra a desoneração, presidente? Eu acho que ela tem os seus momentos. Naquele momento de assodamento, de crise, foi necessário fazer. Hoje, eu acho que a gente tem que fazer uma métrica. O que é desoneração favorece o emprego. E o que desonerar também favorece a empregabilidade. Parece que não há uma relação direta de desoneração com empregabilidade. Nós temos que realmente fazer uma calibragem nesse sentido bem feito, mas acho que isso vai entrar num bom termo, vai diminuir esse privilégio da desoneração e deve melhorar o aspecto da empregabilidade ou do trabalho ligado à micro e pequena empresa e o microempreendedor individual. A Paloma, nossa repórter lá no Rio Grande do Sul, também tem pergunta para o senhor. Paloma. Obrigada, Leandro. Boa noite para você, para o Celso, claro, para o presidente Carlos Melles. Presidente, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falou, de um lado temos aí a questão do desemprego, né? Muitas pessoas desempregadas que vão tentar seguir esse caminho do empreendedorismo. Do outro, essas empresas, né? O senhor falou do tamanho do estrago. O que a gente pode dizer com relação à tecnologia? A internet ajudou a salvar esses negócios que tentam se manter durante a pandemia e também pode ser a principal ferramenta para quem vai investir no empreendedorismo?
Paloma, devemos falar depois dos protocolos de retomada. Nós brincamos o seguinte, com todos os cuidados, retome, mas retome digital. O ano passado, de 2019, nós ficamos discutindo intensamente, o Sebrae vai fazer 50 anos. O papel que o Sebrae havia cumprido nesses 50 anos, estava cumprindo. E vimos que o Sebrae precisa estar em rede nos 27 estados do Brasil. Hoje, é a empresa que tem a melhor capilaridade, que tem um grupo de melhores formações. Nós somos 7 mil funcionários do Sebrae e 7 mil consultores de altíssimo nível, provocando empreendedorismo, provocando desenvolvimento. Mas sentíamos o atraso do digital. Aí falamos, vamos provar que nós vamos ficar primeiro o Sebrae digitalizado e chegar na micro e pequena empresa digitalizada. E mudamos o bordão, não é mais o Sebrae que a gente quer, é o Sebrae que o Brasil precisa. E o Brasil precisa ser digitalizado, precisa ser modernizado. Tanto que há quem diga que esse ano de 2020 nós vamos queimar de 4 a 5 anos de avanço na digitalização. E coisas surpreendentes, né? Porque eu não avaliava que fossem vender tanto pelo WhatsApp como chegou a vender. 84% de pessoas utilizando o WhatsApp, Facebook, Instagram, foi um virar de chave. O nosso atendimento, que era muito presencial, ele passou a ser quase que 100% digital e sem perda de qualidade, o que foi muito gratificante, ou seja, a gente estava mais preparado do que esperávamos estar. E ontem nós, numa live com o ministro Delfim Neto, ele virou assim, olha, o Brasil é um troglodita digital, mas digital, e a gente vai estar tendo um aperfeiçoamento no digital formidável. E você tem razão, Paloma, nós temos que voltar digital e estamos buscando marketplaces, nós estamos usando no topo da pirâmide, trazer o empresário para se associar a grandes plataformas, está sendo uma revolução. Acreditamos que vai ser muito positiva. Doutor Carlos, eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Paloma, falando sobre tecnologia, queria que o senhor falasse sobre inovação. Eu recebi uma pergunta aqui de um internauta, o Luiz Salles, quer saber do senhor, quando que o programa Ali vai ser implementado nacionalmente? Queria que o senhor explicasse que programa é esse e quando que ele vai virar nacional. Obrigado pela pergunta. Esse programa é um sucesso. Se chama Agente de Inovação Local. Ele já tem alguns anos no Sebrae, está espalhado no Brasil todo. Sucesso. Esses meninos e meninas começam a gente dar muito por eles, porque um pouco está uma empresa premiada. No ano passado, a premiação vitoriosa foram quase todos do ALIS. Repito, Agente Local de Inovação. Esses vêm para a plataforma do Sebrae, vêm para o portal, todos muito bem avaliados e à disposição do Sebrae. No Ali, no Sebrae Tech. E uma discussão, Leandro, que está muito agora, a gente está colocando o Prefeito Empreendedor, que é um programa que o Sebrae tem também há 12, 15 anos, a Cidade Empreendedora, as compras governamentais. Isso está dando um respaldo muito positivo. E o ISS, que é o que nós, na reforma da Pequena Empresa, fizemos, hoje é uma grande fonte de receita para os municípios. A Lei Geral assegurou o ISS muito robusto para os municípios. Enfim, nós estamos convocando, pedindo aos prefeitos, candidatos a prefeitos, que olhem o quanto eles podem ajudar no desenvolvimento do município através dessas figuras da rede Sebrae, do Agente Local de Inovação, do Sebrae Tech, do Programa Líder, do Prefeito Empreendedor e o planejamento da sua cidade. Ou seja, há uma interação, uma interatividade muito forte entre o comando da cidade, as forças vivas e o desenvolvimento do município. Como fazer, presidente, para que um prefeito, um governador entenda o universo do microempreendedor? O Sebrae tem como orientar o político a fazer isso? Tem, fez e faz bem feito. Eu dizia desse programa do Prefeito Empreendedor, esse prefeito transforma a sua cidade. Nós temos hoje também, além de, depois de serem prefeitos, deputados estaduais,
deputados federais, senadores, mas o importante é a modificação do ambiente da cidade. Nós temos um programa de desenvolvimento territorial que se chama LEADER, e o LEADER Ação, o LEADER em Ação, que ele convoca todas as forças, associações, as ONGs, associação comercial, sindicatos, hospitais, creches, asilos, líderes de um modo geral, convidamos o judiciário, convidamos o legislativo, capitaneamos isso no que a gente chama muito de sala do empreendedor no município, e isso traz uma capilaridade, isso traz uma elevação de consciência do que o cidadão, o líder, pode fazer pelo seu município, que é uma transformação maravilhosa. E nós estamos... Olha, já tem prefeitos de capitais pede para o SEBRAE me ajudar no meu programa de governo, no meu plano diretor de governo, porque o SEBRAE ajuda bem em todo lugar. E o SEBRAE tem uma outra coisa também que eu vou aproveitar, por exemplo, o Agro Nordeste, da ministra Tereza Cristina com o MAPA. Todos esses programas, seja no Ministério da Tecnologia, seja no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Educação, com a Educação Empreendedora, seja no Ministério da Cidadania, o SEBRAE está sempre por baixo, lastreando programas e projetos. Isso tem uma capilaridade e tem uma utilidade muito grande para o Brasil, para os municípios e para os estados. Doutor Carlos, antes de passar a palavra ao Celso de novo, vou fazer só mais uma perguntinha que chegou para mim agora via Instagram, via rede social do Jornal da Record, do Antony Lima. Ele gostaria de saber do senhor como as micro e pequenas empresas poderão se reerguer da crise causada pela pandemia da Covid-19. O Antony, nosso processo de inclusão digital cresceu até 600% ou mais. A nossa procura de cursos cresceu 300% dos cursos online. A maior procura foi da parte financeira, de como ele vê ponto de equilíbrio, vê break-even, como é que reduzir a despesa. Aí nós começamos a olhar tudo e falar, olha, negocie aluguel, os impostos foram prorrogados, negocie contratos de pagamento, fomos fazendo um rosário, como a gente diz, de orientação para micro e pequenas empresas, negocie com os fornecedores, depois eu vou falar das empresas âncoras que fornecem para os pequenos, o trabalho bonito que o SEBRAE também está fazendo. Mas aí, Antônio, o maior problema hoje é capital de giro, é recurso financeiro. Nós estamos fazendo uma revolução nisso. Quando nós começamos a crise, a gente tinha 27 linhas de crédito para a micro e pequena empresa. Hoje nós temos 180 linhas de crédito. E cursos, e atuação e atenção no atendimento, ou seja, dando os caminhos. E no crédito orientado. Esse crédito orientado, quem vai no SEBRAE e a gente leva aos bancos, tem tido, para cada 4, 3 que o SEBRAE leva, tem o crédito. Ou seja, os bancos confiam no SEBRAE e ajudam esse pequeno empresário. Mas nós temos hoje o FAMP, o PRONAMP, que foi o melhor programa hoje foi o figurino perfeito para a micro e pequena empresa, prazos de carência bom, prazo de pagamento bom, juros baixos, garantia de 100% do empréstimo, ou seja, é o melhor programa que já apareceu no Brasil. O que o FAMP tem, o fundo do SEBRAE, garante 80%, as taxas de juros são um pouco maiores, mas não pelo SEBRAE, pelos bancos que a gente repassa e que eles cobram por não ter garantia de 100%. Mas eu diria que nós estamos preocupadíssimos com a retomada e ainda com o incremento do conhecimento para melhorar a produtividade. Nós vamos precisar melhorar a produtividade e parece muito que a digitalização vai ser um componente importante para a gente melhorar no apoiamento da retomada da micro e pequena empresa. Já tem muita empresa migrando para a internet, né, presidente? Celso. Presidente, o senhor elencou aí várias medidas, digamos assim, adotadas pelo governo em termos de financiamento aos micro e pequenos empresários. As medidas adotadas pelo governo nessa pandemia ajudaram a reduzir as demissões?
ajudaram. A gente tem que reconhecer esse programa dos R$600 por mês, ele fez uma diferença grande. Tanto é que está se pensando como é que se estende isso um pouco mais. Mas ele fez a roda continuar girando. Ele fez com que a economia não parasse no interior. E foram um exército de pessoas, e 60, 70 milhões de brasileiros recebendo esse recurso. Então, isso eu diria que nós temos que aplaudir, que foi um esforço fantástico do governo. Alguns outros programas para segurar o trabalho, para não ter desemprego, eles não tiveram o efeito que poderia ter, mas o governo teve a intenção de ajudar. O que não estavam preparados para isso. Sobretudo o setor de bares e restaurantes, para não demitir, foi um setor muito sofrido, o turismo sofreu demais. Então, o governo tentou ajudar, mas as ajudas não foram efetivamente tão boas como nesse primeiro que eu disse. Por outro lado, agora no crédito para micro e pequena empresa, o governo tem feito boas ações, mas ainda tímidas. O volume de crédito ofertado, ele é no máximo 20% do que é necessário. Mas eu diria que o aperfeiçoamento que o Senado fez, que a Frente Parlamentar, o senador Jorginho Mello, a senadora Kátia, ou seja, o Congresso apoia a micro e pequena empresa, ele sabe da importância da micro e pequena empresa no Brasil e, sobretudo, para a retomada. Portanto, esse programa do Pronamp, eu daria nota 10 para ele, porque foi o melhor programa. Eu acho que o Leandro e a Paloma não vão lembrar, Celso, você vai lembrar do Pronaf que nós fizemos lá. O Pronaf, quando nós fizemos o programa da agricultura familiar, ele foi uma salvação para a agricultura familiar. E o Pronamp deverá ser uma salvação para a micro e pequena empresa, depende da continuidade do programa. Mas eu diria que o governo fez um esforço muito grande para manter o tecido irrigado e nós vamos continuar batalhando porque a crise não vai nos vencer, ou nós vamos vencer a crise com certeza. É que nós vamos ter que tirar lições disso. Celso. Presidente, o senhor tem elencado aí alguns setores, né? O senhor tem dito desde o início da pandemia que o SEBRAE está monitorando os setores mais prejudicados. Eu pergunto, o senhor tem dados para apontar qual o setor ou quais os setores mais prejudicados pela pandemia? Temos aqueles que aglomeravam gente, sabe, Celso? Aquele onde tinha mais contato. Os shoppings, as lojas de shoppings foram muito afetadas e tem micro e pequeno empresário para todo gosto lá dentro, mas aí nós estamos falando de capitais e cidades maiores. No interior, ou seja, maciçamente, turismo foi afetado de todo jeito. O turismo interno, ônibus que viajavam para todo lado, levando gente aqui, um lugar aqui, outro, final de semana, esse foi altamente afetado. Os hotéis, os restaurantes foram altamente afetados, e isso trouxe muita preocupação. Agora, as academias também foram altamente afetadas, não tiveram muita chance. Agora, com a retomada, parece que há uma esperança boa. Não tem ninguém pessimista, ou aparentemente muito pessimista. Parece que as coisas vão bem. E, por outro lado, incrivelmente, as que não sofreram, né? Foi o pet shop, setor de alimentação, de um modo geral. O Brasil, com esse potencial de fomento alimentar, nós passamos ao largo disso aí, sem aumento de preço de praticamente nada, suprimento farto na alimentação. Mas, enfim, de um lado, o turismo, academias sofreram muito, restaurantes e bares, por outro, os pet shops, essas coisas que estavam mais distantes, sofreram menos. Mas nós estamos felizes. Em junho, parou de piorar. A pesquisa de junho mostrou para nós, parou de piorar. A de final de julho... Não significa agora, que melhorou, né, presidente? Só parou de piorar. Estagnou. Isso, mas a de julho, Leandro, a de julho mostrou já melhora. E eu queria, mineiramente, simplesmente, começou a melhorar. Aí falava o presidente, não, fala que você está mais otimista.
mas de um modo geral, sim, começou a melhorar e a gente está sentindo e vendo uma retomada, vamos dizer assim, mais consistente. Paloma. Presidente, lhe pergunto, o senhor falou aí dos setores mais prejudicados, né, na pandemia. Lhe pergunto que setores que conseguiram driblar essas dificuldades e, por outro lado, conseguiram, de uma certa forma, né, ter até algum tipo de vantagem financeira, a mesmo aqueles que não sejam considerados serviços essenciais. Então, se a gente olhar com uma certa simplicidade natural no nosso setor, você tem o varejo, foi muito afetado no começo. Você tem a padaria que sabe o pão que você gosta, todo mundo está acostumado a ir lá buscar, você tem a quitanda que te oferece, você tem o mercadinho também que te fornece. Esses setores todos, quando nós fizemos o levantamento, 46% desse ambiente da micro e pequena empresa tinha algum contato com o digital. E 12%, quase 16% também hoje, não mexiam, não usavam o digital. Então, esses 46%, mais esses 12%, 15% hoje que estão usando, que entraram no digital, eles melhoraram muito o ambiente de negócio. E curiosamente, passou-se a ter uma percepção, o Sebrae fez muito fortemente, e vocês todos nos ajudaram. Quero agradecer a Record, a equipe da Record, o jornalismo. Nós fizemos um primeiro momento, falando assim, não se assuste tanto, renegocie tudo isso e calma um pouco, respire. E começamos uma campanha muito forte. Compre do pequeno, compre de quem está próximo de você, dê atenção porque ele precisa de você e você precisa dele. Aí foi uma coisa interessantíssima. O verdureiro que falava que não tinha como fazer, ligava para quem ele entregava, para o mercadinho, mesmo para os clientes, e você começou a ver que havia solidariedade e havia fidelização. Isso tem demonstrado que, percebendo as grandes cidades, dos bairros até as cidades do interior pequena, isso valeu muito. E, nesse sentido, a gente acredita na retomada muito por esse espírito também solidário que as pessoas têm, aliado hoje à vantagem que o digital tem. Doutor Carlos, o senhor falou em ajuda, o senhor falou em produtividade. Eu fiz uma pesquisa na internet, rápida, e descobri que menos de 1% do faturamento das pequenas empresas acontece com exportação. Existe alguma forma do Sebrae orientar esses microempresários a conseguir faturar com capital externo? Porque, por exemplo, a Itália, que é um país muito menor do que o nosso, ele faz os microempresários italianos conseguem faturar mais de 50% com exportação. Esse não seria um caminho? Olha aqui, Leandro, boa pergunta. Antes de ontem, nós falamos muito disso com o ministro Delfim Neto. Hoje eu falei com o ministro e embaixador Sérgio Amaral muito sobre isso. Estamos falando com a Apex, com todo mundo. Essa é uma falha, sim, que o Brasil tem. O Brasil tem 230 milhões de brasileiros, é um mercadaço, né? O consumo aqui, a gente ainda tem, vamos dizer assim, muita demanda de consumo. A alimentação é o primeiro ponto, que todo mundo gosta de comer bem, vestir bem. E, nesse aspecto, nós não tivemos muita atenção com a exportação. E nós estamos trabalhando forte numa área internacional do Sebrae, junto com a Apex, com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério da Economia, para fazer um programa robusto. Para você ter ideia do que nós estamos falando aqui, a Itália, praticamente 50% do PIB dela é de exportação, de manufaturado. Eles são fortíssimos em exportação. A Alemanha também tem um componente muito grande nisso. Então, o Brasil hoje tem obrigação, nós temos obrigação, estamos projetando os próximos 50 anos do Sebrae, num foco de tirar dos 27% que a micro e pequena empresa fatura hoje, para ver se nos próximos 10 anos a gente leva o faturamento para 40% e uma boa parte desse aumento nós queremos fazer o incremento com a exportação. Vale a pena o Brasil olhar nisso e a pergunta foi muito bem colocada. Vamos mudar um pouco de assunto, presidente, porque eu recebi agora uma outra pergunta agora do Eduardo Andrade Couto. Ele fez uma pergunta via YouTube. Nesse momento,
é possível os gestores públicos e sociais pensarem em estratégias voltadas ao empreendedorismo rural? Estamos atentos a isso. Vocês viram, quem teve a oportunidade de ver, eu vou falar de um produto, você brincou aqui que nós estávamos plural, mas só que tem um detalhe seguinte, queijo é com Minas. O mineiro adora um queijo, né? E o governador Zema, o Sebrae tem feito identificações geográficas. Nesse acordo com o Mercosul e com a Comunidade Econômica Europeia, que a gente torce para sair, um dos primeiros assuntos que teve foi o seguinte, olha, vocês não vão ter mais queijo Roquefort em Minas, a marca é francesa. Vocês não vão poder ter mais parmesão, a marca é italiana. E o Sebrae já vem há uns anos atrás fazendo identificação geográfica. Essa certificação ela é formidável e ela é muito valiosa no meio rural. Ela agrega valor no meio rural. Isso nós estamos na Paloma, lá do Sul, nós estamos trabalhando fortemente, de baixo para cima, varrendo isso tudo, para que o microempreendedor rural ele possa agregar valor. E seja nos lácteos, que você tira leite todo dia, é uma roda viva, mas seja você transformar não só o leite na goiabada, no queijo, mas transformar a sua abóbora num doce de abóbora, transformar o seu coco no doce de abóbora com coco, ou seja, nós estamos olhando muito isso na agregação de valor. E é na área rural onde vai ter mais ganhos nesse sentido. Presidente, quando o senhor está falando aqui, os internautas eles estão animados aqui com a nossa live. Eu estou recebendo aqui pergunta, comentário. Recebi um comentário agora da Maria Aparecida via Instagram. Ela diz o seguinte, não sei como esses microempresários estão aguentando. E realmente não está fácil para ninguém, né, presidente? Muita gente perdeu emprego durante a pandemia e acabou migrando para um negócio informal. E agora essas pessoas estão vendo que o negócio informal pode dar certo. Como é que essas pessoas que perderam o emprego e agora investiram no negócio informal podem regularizar a empresa, transformar numa empresa oficializada, regulamentada, para fazer com que o investimento agora cresça? Eu vou te falar, viu, Leandro, Celso, que já tem uma rodagem grande, Paloma, que está começando o seguinte, é uma coisa até meio santa. O entusiasmo do empreendedor, ele nem sabe, às vezes, o que é empreendedorismo, mas aquela vontade de iniciar uma coisa nova, de realizar um sonho, ele entra de cabeça. Por isso, nós estamos cada vez mais... Espera aí, você querer ser empreendedor, sonhar ser empreendedor, não quer dizer que você vai ser um bom gestor. Por isso que o Sebrae está aqui para te ensinar a gestão de realização do sonho. Esse a gente tem feito bem feito. O grande problema chega na hora do dinheiro, do capital para investimento e do capital de giro. Isso é uma coisa complicada. Tanto é que nós fizemos agora um programa e a crise deu fez com que a gente olhasse isso. Vou contar 3, 4 casos aqui. Armazém Martins é o maior varejista do Brasil. E eles têm um banco deles de varejo. E eles abastecem mais de 110 mil micro e pequenos secos e molhados. A Renner faz conosco e a Malve um trabalho formidável de encadeamento, que a gente chama isso de encadeamento. Eles compram o tecido de quem fabrica, transformam o tecido em roupa com um time de costureiras que o Sebrae treina, praticamente todos mês, terceirizados, e depois distribui. E aí eles falam, gente, nós vamos ficar sem os canais de distribuição. Se a gente perde os canais, nós perdemos o nosso negócio. E isso, nós fomos no BNDES, e o BNDES nós demos o nome seguinte, das empresas âncoras, que são essas grandes, que repassam para as ancoradas. E eles têm muito mais familiaridade, eles se conhecem há mais tempo, sabem quanto que cada um vende, qual é a capacidade de cada um. Nós já conseguimos jogar aí mais ou menos, talvez 2,7 bilhões, mas é um negócio embrionário ainda perto do que pode acontecer. Portanto, esse assunto é interessante nessa crise, que ninguém é bom sozinho.
A solidariedade despertou muito isso. Essa busca, quando nós começamos e fechamos com a Magazine Luiza, já tem uma sinalização da Americana vendo, do Mercado Livre, do Alibaba, quer dizer, nós vamos somando esse pessoal todo para poder dar esse amparo ao pequeno, e essa visão de cadeia é formidável. E nós estamos trabalhando muito em cima disso para poder manter os canais de distribuição. Isso tem um preço formidável. Celso, tem pergunta? Tem pergunta. Presidente, o senhor falou da capilaridade do investimento que o Sebrae está fazendo nos 27 estados brasileiros, né, como organização. Eu lhe pergunto o seguinte, se eu deixar o emprego, se estiver desempregado e quiser movimentar, criar um negócio, o Sebrae tem um curso que me oriente a focar diretamente em termos de marketing, em termos de mercado-alvo? O Sebrae tem isso disponível para qualquer empreendedor no Brasil inteiro? Tem, Celso, tem e bom, viu? Eu vou te dizer, eu trabalhei para a pequena empresa, meus 6 mandatos lá na casa. Fui o relator do MEI, do microempreendedor individual, fui o relator da Lei Anjo. Essas startups têm a inovação tem um caminho assim formidável. Essas startups financeiras, as fintechs, vocês vão ver o desenvolvimento que vai dar agora com o crédito chegando pelas maquininhas. Então, o Sebrae tem uma forma muito interessante de metodologia, de cursos formidáveis. Então, e nós fizemos coisas muito favoráveis. Por exemplo, os contadores não faziam parte do Simples. Como os contadores são organizadores dos municípios, têm a confiança do pessoal, faz imposto de renda, nós falamos, contador, nós vamos te colocar no Simples, mas você vai ter que regulamentar o MEI de graça. Então, hoje está tudo, o digital está facilitando demais tudo e todos. Tanto é que você vai estar vendo que esse Pronamp, quem está dando o voucher, quem está dando o bônus do que ele vai pegar é a Receita Federal. A Receita fala assim, você faturou tanto o ano passado, 30% do que você faturou vai aqui que os bancos vão te emprestar. Cada vez mais essa transparência, cada vez mais esse conhecimento, nós estamos olhando um programa que chama Reclame Aqui, para ver esse negócio de crédito. Mas voltando aqui, na sua pergunta inicial, procurem o Sebrae, entrem no 0800, entrem no portal do Sebrae, vai achar conforto, vai achar solidariedade, mas, sobretudo, vai achar uma competência muito grande de orientação de quem quer começar a empreender, seja em qualquer área. Ora, na área rural, na área do comércio, na área do serviço e na área da indústria. E do microempreendedor individual. Esse aí foi uma maravilha. É o pedreiro, é o encanador, é o eletricista, é o pintor, é aquele meio para que marido, sabe? Ele faz de tudo e isso teve um crescente, tanto que nós somos hoje mais de 10 milhões de MEIs olhando por esse Brasil. Presidente, rapidinho, a gente tem só 2 minutos agora para acabar a nossa live. A gente está recebendo aqui muita pergunta pela internet. Eu vou fazer só mais uma do Antony Lima, que já fez uma pergunta, mas que eu achei importante. Acho importante o senhor responder. Ele quer saber o seguinte, o Sebrae adotou algum protocolo para que as micro e pequenas empresas não fossem tão afetadas por esse momento em que vivemos? Queria que o senhor respondesse rapidamente, porque a Paloma ainda tem uma perguntinha, faltando 1 minuto e meio. Então, vamos lá. Antony, vai no portal do Sebrae, nós fizemos 35 protocolos, um figurino para cada um, para bar, para restaurante, um para farmácia, está lá os figurinos, preservando os funcionários, o dono do negócio, os funcionários do negócio, preservando os clientes, um selo de dizer esse ambiente aqui está dentro dos protocolos de retomada, bem alinhado, e procure todos que os protocolos, aliás, nós fizemos isso com o Ministério da Saúde junto, com o Ministério da Economia, é o mais completo que o Brasil tem, são os protocolos de retomada do Sebrae, zelando da saúde do ser humano. Paloma, última pergunta, rapidinho. Presidente, rapidinho, queria só lhe dizer primeiro, que além do queijo, doce de leite mineiro também é famoso e maravilhoso. Mas vamos lá, vamos ser otimistas juntos, então, e falar um pouquinho de retomada.
Queria lhe perguntar, o senhor falou bastante do digital, que vai ficar, mas o que mais de estratégia e adaptação vai ser aproveitado, vai ser útil no pós-pandemia? O trabalho remoto, uma estrutura menor, o que o senhor diria? Eu acho que vai ser a percepção do ajustamento do tamanho. Nós falamos aí rapidamente, a micro e pequena empresa é a que mais emprega e a que menos desemprega. Isso é porque tem uma relação muito próxima de pessoas, de amigo de cá, filho de lá, mas o treinamento, a melhoria do conhecimento, a melhoria da competência está fixada como não é só ser digital, além de ser digital, aprender muito, ter conhecimento, ser contemporâneo, buscar as práticas mais modernas que te aumentem a produtividade. Isso é inegável. E aí, eu sei que nós estamos terminando, o nosso grande desafio, a nossa grande vontade, já agradecendo a vocês, a Record, é de dar oportunidade de fazer isso para dizer a importância da micro e pequena empresa para o Brasil. Em qualquer país do mundo, mas a micro e pequena empresa no Brasil é uma coisa assim formidável. E a retomada passa por ela. Quanto mais a gente preservar a micro e pequena empresa, nós estamos preservando o emprego, a economia, a saúde dos brasileiros. Tá certo. O papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer a você que nos assiste ao vivo na Record News pela TV e também aos internautas que participaram aqui dessa interatividade, acompanharam a Live JR pela internet. Muito obrigado. Celso Freitas, apresentador oficial do Jornal da Record, já está de volta na bancada. Obrigado pela sua companhia aqui, Celso. Paloma Poeta, nossa repórter no Rio Grande do Sul, repórter do JR. Paloma, foi um prazer ter você aqui também na nossa Live JR. E, presidente, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Obrigado, um abraço. Obrigado, presidente. A gente que te agradece e até a próxima Live JR. Tchau.